enorme, né? A gente tem aqui uns materiais bem interessantes, como os textos do Marcos Assis, que lembram sempre dos riscos, fraudes, crises financeiras que pegam de surpresa, a confiança do mercado que pode sumir do nada. E isso nos leva, assim, à pergunta-chave, né? Como é que a gente constrói um sistema de gestão que seja forte para proteger a empresa disso tudo, mas que também seja ágil para crescer de forma sustentável? Como gerar essa confiança, dentro e fora? Essa é a grande questão, e é isso que a gente vai tentar desvendar um pouco hoje. As fontes que a gente analisou são ótimas para isso. Tem o trabalho do ACI, claro, focado em controles internos, cultura organizacional, essencial para essa proteção que você falou. E a gente explorou também um conceito que chamam de método 360 graus, que veio de uns materiais em PDF, áudio, que busca uma visão mais integrada da gestão. E, claro, não podia faltar, a gente revisitou um clássico, o Planejamento Estratégico do Djalma de Pinhão Rebouças de Oliveira. Um pilar, né? Perfeito. Então, a nossa missão aqui é entender como essas peças todas, estratégia, controles, finanças e o fator humano, a cultura, como elas se encaixam. Não como coisas separadas, sabe? Mas como partes de uma mesma engrenagem, para criar aquela base sólida para o negócio. Certo. Bom, vamos mergulhar nisso então. Começando pela base de tudo, a estratégia. O livro do Oliveira é fantástico nisso. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que planejamento estratégico não é tentar adivinhar o futuro. É mais sobre entender as implicações futuras de decisões presentes. Quer dizer, o que a gente decide hoje, bom, isso vai formar o amanhã da empresa. Exatamente, é pensar nas consequências. E o Oliveira estrutura isso muito bem. A primeira fase que ele descreve é o diagnóstico estratégico. É aquele momento de parar e perguntar, onde a gente está? Isso envolve olhar para fora, analisar o ambiente, né? O que está acontecendo na economia, na política, na sociedade, tecnologia, oportunidades, ameaças, coisas que a empresa não controla. E, ao mesmo tempo, olhar para dentro. Quais são nossas forças, nossas fraquezas? Marketing, finanças, produção, pessoal, o que a gente controla. É aqui também que se define a visão, aquele sonho grande, onde se quer chegar, e os valores que são os princípios, a ética da empresa. Faz todo sentido. Primeiro você tem que mapear onde você está pisando e quem você é, né? Conhecer o terreno e a si mesmo. E depois disso, Depois vem a fase 2, a missão da empresa. A pergunta muda para, ok, para onde a gente vai? Aqui se define a razão de ser do negócio, o propósito central. Oliveira também fala muito da importância de analisar cenários futuros, não só projetar o passado, sabe? Mas tentar construir visões de futuro possíveis, desejáveis. E com base em tudo isso, no diagnóstico interno e externo, a famosa análise SWOT, está meio que implícita aqui, a empresa decide sua postura estratégica geral. Vai ser de sobrevivência, de manutenção do status quo, ou vai buscar crescimento, ou um desenvolvimento mais amplo, talvez. entendi. Então definiu o destino, a postura. Imagino que o próximo passo seja o como, né? Como a gente chega lá. Exato. Essa é a fase 3 dos instrumentos prescritivos e quantitativos. Aqui a coisa começa a ficar bem mais concreta. É hora de definir objetivos e metas. E essas metas têm que ser, bom, tem aquele acrônimo famoso, SMART, né? Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. E de forma hierárquica, claro. Aí se estabelecem as estratégias, os grandes caminhos para alcançar os objetivos, por exemplo, entrar em mercado novo, desenvolver um produto, e as políticas, que são as regras do jogo para tomar decisões do dia a dia. Tudo isso depois vira projeto, plano de ação, com responsável, prazo, tudo certinho. E, fundamental, tem que conectar com o orçamento. O dinheiro tem que ir para onde a estratégia aponta. Sim, claro. Senão fica só no papel. E imagino que precise ter um jeito de saber se o plano está dando certo no caminho. Sem dúvida nenhuma. É a fase 4, controle e avaliação. Tem que acompanhar o desempenho o tempo todo, comparar o que foi planejado com o que está acontecendo de verdade. Isso permite corrigir o rumo, né? Fazer ajustes. Não é um plano engessado, é um guia dinâmico.
Oliveira mostra bem isso, como a escolha da postura sobrevivência, manutenção, crescimento depende dessa análise contínua do ambiente e da capacidade interna. Ok, então a gente tem um plano estratégico bem definido, um mapa, mas como os materiais do Assim deixam bem claro, só ter um mapa não adianta se a estrada tá cheia de buraco ou se tem risco de, sei lá, de assalto no caminho. É aí que entram os controles internos, certo? Como uma proteção. Perfeito, a ponte é essa mesma. O porquê dos controles fica muito evidente quando a gente olha os exemplos que o Assi traz. Casos como o da Sadia, lembra? Que se expôs demais ao risco cambial. Ou o Banco Barings, quebrou por causa de um único operador, agindo sem supervisão nenhuma. É um exemplo clássico de falha na segregação de funções. Tem o Banco Daiwa, também, perdas bilionárias. Société Générale, que ignorou alertas internos. São histórias que mostram o poder destrutivo da falta de controle. Assim usa até a definição do Eichmann, né? Controles servem para quê? Proteger ativos, garantir informação confiável, promover eficiência e fazer com que as políticas sejam seguidas. É a guarda da empresa. E pelo que você falou antes, não é só uma questão de processo, de regra escrita. A cultura da empresa parece ter um peso enorme nisso. O Assi menciona um conceito forte, a tal da pirâmide da arrogância. Sim, é um conceito que ele traz do Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Descreve assim, é uma cultura que fica muito voltada para si mesma, sabe? Que ignora a ética, que premia puxa-saquismo em vez de mérito, e acaba criando um tipo de autismo social. A empresa perde o contato com a realidade, com os riscos lá fora. O caso de Brumadinho é citado como exemplo infelizmente trágico dessa falha cultural que leva ao desastre. Isso reforça demais a importância do tone from the top. O exemplo tem que vir de cima. A liderança precisa viver esses valores. Aliás, a fonte do método 360 graus também bate muito nessa tecla quando fala de governança. Mas colocar isso em prática, implementar controles, geralmente encontra resistência, né? Muita gente deve achar que é só mais burocracia, que atrapalha o dia a dia. O Assi reconhece isso. Reconhece e muito. Ele fala das áreas obscuras nas empresas, aqueles cantos onde é difícil chegar, onde a mudança não entra fácil. E tem uma frase dele que é ótima para pensar. Agilizar é igual a fragilizar. É um alerta, né? Cuidado para não simplificar tantos processos a ponto de deixar a porta aberta para o risco. A solução, segundo ele, não é só criar manual. É investir pesado em comunicação, em treinamento. Tem que explicar o porquê dos controles, mostrar que eles protegem todo mundo, inclusive o emprego da pessoa. É um esforço constante para mudar comportamento, mudar a cultura mesmo. Entendi. E quais seriam as áreas mais críticas para focar nesses controles, segundo o Assi? O que é mais importante olhar? Ele cobre bastante coisa, mas a gente pode agrupar. Primeiro, avaliação de riscos. Tem que saber onde moram os perigos. Risco operacional, de reputação, de mercado, de país. A própria SWOT ajuda nisso. Depois, um princípio que é, fundamental. Segregação de funções. É básico, mas muita gente esquece. Evitar que a mesma pessoa faça tudo numa transação importante do começo ao fim. Tipo, quem pede a compra não pode ser quem aprovou o pagamento e também quem lança na contabilidade. Parece óbvio, mas... E evitar a senha compartilhada, o usuário genérico, essas coisas. Ah, claro. É como ter chaves diferentes para portas diferentes de um cofre, né? Cada um com sua responsabilidade. Que mais? Governança de TI. Hoje, essencial. Usar frameworks como o COBIT para garantir que a tecnologia ajude o negócio de forma segura. Segurança da informação, backup, plano de recuperação. Falando nisso, o Plano de Continuidade de Negócios, o PCN. Se der um desastre, uma pane geral, como a empresa continua operando? Tem que ter um plano B. Outro ponto-chave é compliance e prevenção a fraudes. Seguir as leis, claro, como a de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil, a Lei 9.613/98. E implementar políticas sérias de conheça seu cliente, o famoso QYC. QYC é saber com quem você está fazendo negócio. Verificar a identidade, a idoneidade, para não se envolver em coisa errada. É isso.
Exatamente isso. É cada vez mais crítico. E não pode esquecer da gestão de terceiros. Contratar fornecedor, parceiro, exige investigar antes, fazer uma due diligence e monitorar depois. O ACI frisa bem. Terceirizar a atividade não tira a sua responsabilidade final. E claro, tem controles específicos para cada área, tipo cadastro de cliente, ativo imobilizado. Ok, então a gente tem a estratégia de Oliveira mostrando o caminho e os controles a si como os guardiões dessa jornada. Mas ainda me parece que podem ser dois mundos meio separados na prática. Como a gente garante que a estratégia realmente funciona financeiramente e que tudo isso se conecta, que não vira um monte de silo, cada área na sua? Tema de gestão, sabe? Com 4 pilares que se conversam o tempo todo. Tem a governança, que seria a defesa, as regras, a estratégia, o ataque, as ideias, as metas, as pessoas, o motor, a cultura, a execução e a tecnologia, o acelerador. O mais interessante aí é essa dinâmica que eles propõem de causa e consequência entre esses pilares. Uma coisa puxa a outra. E parece que tem uma ferramenta central nesse método para fazer essa amarração na prática. A modelagem financeira integrada, a MFI. É isso. Exatamente. A MFI é colocada como o coração financeiro desse ecossistema. Ela tem umas funções bem importantes para conectar tudo. Primeiro, ela quantifica e testa a estratégia. Lembra do plano estratégico do Oliveira? A MFI pega aquela estratégia e pergunta, ok, isso aqui cria valor econômico de verdade? E o critério-chave que eles destacam é o famoso ROIC ser maior que o WACC. ROIC e WACC. Sempre ouço falar disso. Pode dar uma explicada rápida, assim, para o pessoal entender na prática? Claro, vamos lá. Pensa no ROIC, retorno sobre o capital investido, como a taxa de retorno que a empresa consegue gerar com todo o dinheiro que foi investido nela, nas operações. É o quanto o negócio rende. E o WACC, custo médio ponderado de capital, é, de forma simples, o custo médio do dinheiro que a empresa usa. Seja dinheiro de empréstimo, seja dinheiro dos sócios ou acionistas. Esse dinheiro tem um custo. A lógica é bem direta. Para você criar valor, o retorno que você gera, ROIC, tem que ser maior que o custo do dinheiro que você usou para gerar esse retorno, WACC. Se o ROIC for menor que o WACC, mesmo que a contabilidade mostre lucro, a empresa está, na verdade, destruindo valor. É como pegar dinheiro emprestado pagando 10% de juros para investir em algo que só rende 8%. Não fecha a conta. Nossa, perfeito. É a prova de fogo financeira da estratégia. Faz todo sentido. E o que mais a CMFI faz, além de testar a estratégia? Ela também conecta os demonstrativos financeiros. Isso é muito, muito importante. A MFI integra DR, demonstração de resultados, que mostra o lucro ou prejuízo, com o fluxo de caixa, DFC, que mostra para onde o dinheiro foi de verdade, o que entrou e saiu, e o balanço patrimonial, BP, que é a foto da empresa, ativos e passivos. As fontes são bem enfáticas nisso. É muito perigoso olhar só para o lucro, DRE, e esquecer do caixa, DFC. Tem muita empresa que cresce rápido, mostra um lucro lindo no papel e quebra, porque falta dinheiro em caixa para pagar as contas do dia a dia. A MFI ajuda a prever essa necessidade de caixa, evita aquela surpresa horrível de descobrir que não tem dinheiro para pagar a folha, por exemplo. A famosa armadilha do crescimento, lucro bonito, caixa vazio. A MFI, então, ajuda a evitar cair nessa. Que outras conexões ela faz? Bom, ela apoia a governança e os controles. Uma MFI confiável precisa de dados bons, íntegros. E de onde vêm esses dados? Dos controles internos que o ACES detalha. Ao mesmo tempo, a MFI dá informações claras para a diretoria, para o conselho tomar decisões melhores. Isso é governança. E os controles garantem que a própria MFI não seja, digamos, maquiada. Além disso, ela informa a gestão de custos e investimentos. Ajuda a decidir melhor entre fazer um grande investimento, CAPEX, ou gastar no dia a dia, OPEX. E, por fim, ela é a base para análise de risco. Com a MFI, dá para rodar simulações tipo Monte Carlo, que a tecnologia hoje facilita muito para entender não só um número futuro que a gente acha que vai dar, mas a probabilidade de vários resultados acontecerem.
Isso dá uma visão muito mais realista do risco que está embutido na estratégia. Não é só um número, é uma faixa de possibilidades. Interessante. E eu percebo que, em todas essas fontes, o fator humano aparece como central, né? O Assi fala de comunicação e treinamento para o controle funcionar, o Oliveira de participação e motivação para a estratégia sair do papel, e o método 360 coloca pessoas como motor de tudo. Sem dúvida alguma. Não tem estratégia, controle ou modelo financeiro que funcione sem as pessoas certas, engajadas e com a cultura organizacional certa para suportar isso tudo. A implementação depende delas, no fim das contas. E a tecnologia nesse método 360 aparece como o acelerador. Ferramentas como inteligência artificial, machine learning, nuvem, IoT, elas podem potencializar tudo isso. Melhorar as previsões, automatizar processos chatos, dar mais agilidade. A nuvem, por exemplo, transforma o que seria um investimento pesado, CAPEX, num custo mais variável, OPEX, e permite fazer análises muito mais sofisticadas. Na prática, deve ser um desafio e tanto. O Oliveira mesmo lista lá as falhas comuns no planejamento. Falta de apoio da diretoria, comunicação ruim. O Assi fala da resistência aos controles. Como é que uma empresa, talvez uma que esteja crescendo rápido, meio na correria, pode começar a construir essa gestão mais integrada, mais robusta? Olha, uma das fontes do método 360, que se inspira num cara chamado Michael Watkins, sugere uma abordagem bem prática, o plano de 90 dias. A ideia não é fazer mágica em 3 meses, claro, mas usar esse período inicial para construir a disciplina e as fundações que esse sistema integrado precisa para funcionar. O foco é não cair no que eles chamam de armadilha da transição, ou sair agindo por impulso, sem pensar, ou continuar fazendo mais do mesmo que já não está dando certo. É um jeito de começar a arrumar a casa, sabe? De forma estruturada. Especialmente importante para empresas que cresceram rápido e talvez de forma um pouco desorganizada. Entendi. Então, amarrando tudo que a gente conversou hoje, a grande mensagem que fica dessas leituras todas é a da interconexão, né? Uma gestão que funciona de verdade, que é forte e sustentável, não vem de partes isoladas trabalhando cada uma no seu canto. O planejamento estratégico, como o Oliveira mostra, dá o rumo, a visão. Os controles internos na linha do Assi protegem essa jornada, trazem segurança, conformidade. A modelagem financeira integrada do método 360 é quem traduz a estratégia em números, conecta as finanças, valida se está criando valor mesmo e mostra os riscos de forma clara. E as pessoas, a cultura organizacional, são a base, a energia que faz tudo isso acontecer. E a tecnologia entra como um potencializador disso tudo. Exatamente essa a ideia. É um sistema vivo, interconectado. E isso, talvez, nos deixe com uma reflexão final, um ponto para quem está nos ouvindo pensar sobre a sua própria realidade. O quão integrados estão esses elementos, estratégia, controles, finanças, pessoas, tecnologia, aí onde você trabalha, ou na empresa que você acompanha. Onde você percebe que a coisa está mais desconectada. E, olhando pelo lado bom, onde será que está a maior oportunidade de criar mais sinergia entre essas áreas, para gerar um resultado mais forte, mais duradouro? É uma boa pergunta para se fazer, né? Com certeza, uma excelente provocação para a gente levar e pensar a respeito. Agradecemos demais a companhia de vocês nesta análise. Esperamos que as ideias que a gente discutiu aqui sirvam de inspiração. Até a próxima!